Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à apostila de número 5, aulas 35 e 36. E abordaremos o tema que é reconhecer interdiscursos na proposta. Porém, para que haja um estudo eficiente, será necessário revermos os conceitos de discurso, interdiscursividade, intertextualidade e uma aula posterior, o conceito também de polifonia. Porém, sem muita pressa, ok? Vamos lá? Discurso. O discurso, pessoal, está ligado ao plano das ideias, dos pensamentos que nós temos. Então, diz aqui que exposição de determinada visão de mundo ou uma ideologia é a maneira de você pensar e agir socialmente. Então, tudo que está no âmbito ainda do pensamento está relacionado ao discurso. É capaz de permanecer historicamente, de se reeditar em sociedades e épocas diferentes. Então, por exemplo, a gente tinha um discurso de que a mulher não segue sufrágio. Esse discurso, ele pode ser reinventado, reeditado em sociedades em épocas diferentes. Não há discurso original. Há sim estilos originais, então o estilo de escrever, mas o discurso, a forma de pensar, ele não é original. Todo discurso é a reprodução de um que existiu anteriormente. Um pensamento. Lembra que ele está relacionado a pensamento, o discurso. Em regra, os discursos têm seus opostos, dadas as diferentes visões de mundo. Então, não existe um discurso único, né? Existem discursos e eles podem ser diferentes, porque existem pensamentos diferentes, ideias diferentes, ok? Então, dentro do discurso, nós temos a interdiscursividade. O que ela é? É a reprodução de um discurso, ou seja, um pensamento ou uma visão de mundo em textos diferentes. Ah, como assim, Pro? Textos diferentes quer dizer assim, que consiste na relação entre dois discursos caracterizadas por um citar o outro. A interdiscursividade, ela pressupõe uma semelhança de ideias, sempre, né? Ideias que são iguais. Agora, se acontece das ideias serem opostas, aí não está acontecendo a interdiscursividade. Porque a gente já disse que as ideias têm que ser semelhantes para que ocorra interdiscursividade. A maneira de pensar seja igual. Então, toda vez que você pega lá em textos diferentes, eles estão retratando a mesma forma de pensar, está acontecendo a interdiscursividade. Agora, se acontece ideias opostas, está acontecendo um embate ou uma divergência discursiva, mas não interdiscursividade. Ele também não necessariamente é intencional, às vezes pode ser que não seja. Pode ocorrer devido a uma mesma visão de mundo que se espalha pela sociedade. Então, nada como ver através de exemplos como que acontece a interdiscursividade. Vocês vão ver que são textos diferentes, autores diferentes, né? De áreas diferentes e de séculos até diferentes. Porém, ambos tinham o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Então, por isso que estava acontecendo a interdiscursividade. Então vamos lá. Discurso socialista à esquerda. O capitalismo, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também em número crescente a classe dos operários pobres. Karl Marx, economista alemão do século XIX. Pelos campos, a fome em grandes plantações. Geraldo Vandré, músico brasileiro no século XX. A cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Chico Science, músico brasileiro do século XX. Então, os três estão falando da mesma coisa, da mesma linha de pensamento, né? De que quem é do capitalismo se dá bem, né? Que as pessoas de renda baixa, infelizmente, passam fome, que os ricos sobem e os pobres descem, e assim por diante.
Existe também a interdiscursividade não verbal. Então, nós vamos observá-la através do quê? Da pintura, da escultura. E vocês vão ver que existia também a mesma linha de pensamento, né? De raciocínio, de ideologia, em épocas diferentes, em obras diferentes, autores diferentes. A primeira é a Leda e o Cisne. A do meio é a Vênus de Milo. E a outra, agora aqui à nossa direita, é a Fonte de Ingres. Elas são obras que prevalece o que nelas? A figura feminina e o nu, né, dessas figuras. A exposição da figura feminina. Então, é uma mesma linha de raciocínio em obras diferentes, autores diferentes. Agora, pessoal, nós vamos falar da intertextualidade. A intertextualidade, ela está ligada diretamente ao plano da escrita. Então, é bem diferente da interdiscursividade, que era no plano do pensamento. A intertextualidade está relacionada agora para o plano da escrita, tá? E dentro do plano da escrita, o que nós temos? Os textos, né? E nos textos, diálogos. Então, um diálogo entre textos, né, implica numa intertextualidade. E diz aqui que implica na identificação e no reconhecimento de remissões a obras conhecidas, ou seja, depende de um conhecimento compartilhado entre o produtor e o receptor. Então, o produtor vai lá e produz algo. O receptor lê e fala, nossa, realmente esse texto se trata de amor, aquele amor dos anjos, amor sublime, amor que a gente não tem medida, não tem palavra, né? E aí ele vai ler outro texto sobre o amor e tem a mesma linha de raciocínio, né? A mesma concepção. Então, é como se fosse o diálogo entre os textos dialogando e tendo a mesma linha de raciocínio, vamos supor, sobre o amor. Que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, que é do Renato Russo, que até nós já lemos esse texto. Tem aquele também, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, todos eles estão falando do quê? De amor. Então, há um diálogo entre os textos. Quando há esse diálogo entre os textos, está ocorrendo a intertextualidade. E ele tem funções diferentes, que dependem dos textos em que eles estão inseridos. E essa intertextualidade, ela é, em geral, intencional. Você que vai lá e escreve sobre aquele assunto, intencionalmente. E não porque é algo que é pré-concebido, veio do pensamento, é uma ideologia. Não, você vai lá e resolve escrever sobre aquele determinado assunto. E às vezes já existe algum outro texto que também está relacionado. E aí está acontecendo o quê? A intertextualidade. Nós vamos ver agora também a intertextualidade através de exemplos, porque fica muito mais fácil. Intencionalmente, Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema de 7 faces. E lá ele escreveu: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gaúcho na vida. E intencionalmente também, né, veio Chico Buarque e escreveu Até o Fim, que dizia: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Então, são textos diferentes, épocas diferentes, né? Momentos diferentes, de autores diferentes, porém com um assunto muito parecido, né? Muito relacionado. Acontecendo o que aí? Os dois falando quase a mesma coisa, né? Ocorrendo a intertextualidade. A intertextualidade, pessoal, por estar ligada direto ao plano da escrita, ela acontece muito em muitas coisas, nos textos, nos poemas, nas letras de música,
paródia, nas imagens, campanhas publicitárias. Então, ela acontece muito mesmo. Ela é muito presente. E a diferença dela para a interdiscursividade é que no interdiscurso não poderia haver coisas que não eram semelhantes, né? Tinha que ser linhas de raciocínios de pensamentos iguais. Na intertextualidade, você pode ter o mesmo assunto, só que escrito de formas diferentes, né? Aí o que acontece entra no âmbito da paródia, que acaba ironizando uma ideia que foi escrita por alguém, né? Está usando a mesma ideia, porém de forma ironizando aquela forma de escrever. Então, nós temos um exemplo aqui que deixa mais claro, que é Cassimiro de Abreu veio, escreveu, né, um poema. Meus 8 anos. Ó que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Depois veio Oswald de Andrade e fez o quê? Uma paródia, né? O que ele escreveu? Meus 8 anos, ó que saudades que eu tenho, da aurora de minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, acontece o que aqui? Uma ironização em relação aos meus 8 anos de Cassimiro de Abreu. Porém, mesmo assim, ocorre a intertextualidade, porque está falando do mesmo assunto nos dois textos, porém de formas diferentes. Olhe um exemplo de intertextualidade não verbal. Eu tenho duas imagens. O primeiro quadro é o Grito, do Van Gogh, e o segundo é o Simpson. Os dois estão fazendo o quê? A mesma coisa, né? Porém, o Simpson está meio que até satirizando, né? O quadro Grito de Van Gogh. Então, pessoal, eu coloquei agora alguns resuminhos para vocês. A intertextualidade, então, está ligada ao plano da escrita e a interdiscursividade ao plano do pensamento. Outro resuminho. A intertextualidade é quando existe a relação entre dois textos. E a interdiscursividade é quando existe a relação entre dois discursos. Então, vamos falar um pouquinho lá na apostila sobre as vozes discursivas. A interdiscursividade e a intertextualidade. A interdiscursividade, genericamente, pode ser definida como a interação que é estabelecida entre discursos pertencentes ou não ao mesmo gênero. Isso quer dizer, pessoal, que a interdiscursividade pode estar presente na intertextualidade? Sim. Por quê? Porque no texto, né, a gente sabe que a intertextualidade está relacionada à escrita, na escrita, ela traz a linha de raciocínio, ideologias também, né? Por que não? Então tem essa relação, sim, dessas vozes aí, né, discursivas. E existem relações cúmplices e relações polêmicas. Podemos observar que nesse jogo de vozes discursivas constrói-se tanto relações polêmicas quanto cúmplices, né, que ficam do lado. No primeiro caso, o enunciador, ao retomar em seu discurso determinado tipo de posição social ideológica, coloca-se em desacordo, em oposição a ele fica contra. É o que vemos no exemplo abaixo, em que o escritor Milor Fernandes nega, a partir da inclusão de uma conjunção adversativa como o mas, o discurso recorrente do senso comum, que diz: devagar se vai ao longe, mas quando se chega lá, não se encontra mais ninguém.
No segundo caso, há cumplicidade entre discursos. Reiteram-se, reforçam os valores expressos. Olha a diferença. Faço minhas palavras do poeta Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, a primeira, ele está tendo aquela relação de discordância, né, de polêmica. No segundo exemplo, ele está concordando, ele está sendo cúmplice. Apesar dos desencontros, ele está concordando que a vida é a arte do encontro. Agora, em reconhecimento das diferentes vozes discursivas, eu vou resumir para vocês, em outras palavras, o que quer dizer esses parágrafos. Aqui quer dizer o seguinte, que nos textos existem diferentes vozes discursivas. O que a gente aprendeu sobre o discurso? Que o discurso está relacionado a pensamento, a uma ideologia, a uma forma de pensar. Então, existem diferentes vozes dessas, diferentes pensamentos nos textos. Alguns aparecem de forma marcada e outros não. No caso de estarem bem marcados, eles vão aparecer com aspas, travessão. E aí ele cita aqui no final um exemplo. Ela disse aflita, afaste-se de mim, que é utilizando já o que vocês já aprenderam sobre discurso direto, que aparece ou entre aspas ou com travessão. Bem, pessoal, agora seria a hora dos exercícios da página 239. Porém, para que a nossa aula não fique muito extensa e cansativa, faremos todos os exercícios mais TMTC na aula de correção de exercícios, ok? Então, façam os exercícios propostos até lá e nós corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um grande beijão para vocês e até!